Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Meus irmãos, este vídeo, tá? Eu quero te dizer, fique até o final, tá? Porque o recado aqui é muito importante para você. Eu vou estar falando sobre os dois e-books que eu produzi essa semana. O primeiro e-book que é a fé original dos discípulos de Yeshua no primeiro século. E o segundo e-book que eu vou falar ainda nesse livro é o lançamento aqui dessa semana também, uma obra que eu acabei também de terminar, tá? Terminei ontem a edição aqui e também a correção e a estrutura também desse novo e-book aqui, da tradição à revelação, tá certo? Que também vou trazer um recado aqui, esse livro aqui, meus irmãos, esse daqui é pancada, tá? Esse daqui eu vou bater forte, tá? Porque é necessário as pessoas da Teshuvá ou entender quem o Mashiach realmente é, né? Porque senão fica difícil, tá bom? Esse livro que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, sobre a estrutura. Então, vou falar sobre o outro primeiro e fique aí, porque esse daqui vocês vão ver que o alerta que eu vou trazer com esse e-book aqui, meu Deus, irmão, é uma coisa tremenda, tá? O que eu trouxe nesse livro, que eu vou falar depois, vai impactar muito a sua vida. Então, deixa eu falar sobre esse livro aqui, tá? Vou falar sobre ele primeiramente, depois eu falo daquele outro lá, que aquele lá tá pancada, aquele lá tá quente, irmão, tá quente. Esse daqui também é quente, viu? Esse daqui, meus irmãos, eu também chamo as pessoas a uma reflexão, tá? Com esse livro aqui, meus irmãos, eu já falei sobre ele 2 vezes essa semana aqui no meu canal, ok? Mas o que eu fiz com esse livro? Eu reestruturei ele para subir na plataforma, tá? Então, eu adicionei mais 40 páginas nesse livro do formato original. Ele estava com 190 quando eu fiz a primeira ali produção dele, tá? Tava com 190 páginas. Este e-book aqui que eu subi na plataforma está com 230 páginas, tá? Eu coloquei praticamente aí 40 páginas a mais do projeto inicial, porque eu resolvi trazer aqui informações importantes que eu não tinha colocado, que eu achei necessário, tá? Como a data do nascimento de Yeshua, onde que ele nasceu, tá? Ele nasceu dentro de uma estalagem, como a gente sempre ouve aí falar e a visão que o povo tem, ou ele nasceu em uma outra data diferente do que é ensinada. E o que era esse local onde Yeshua estava? Era uma estalagem mesmo, tipo um lugar onde ficavam os animais? Ou era uma tenda, uma sucá, né? Porque devido aos dias de festividades. Eu coloquei aqui para mostrar para vocês, então é informação nova, tá? Também eu coloquei aqui sobre a morte de Yeshua. Quando que ele morreu? Numa quarta-feira? Numa sexta-feira? O que o calendário bíblico mostra? Que dia seria o dia da morte de Yeshua? Como que estava na lei sobre isso? Quando que o cordeiro? Quando que era oferecido esses sacrifícios? Em que data? Em que hora? Vocês vão ver que tudo isso já apontava para o dia da morte de Yeshua como o nosso sacrifício, né, como o nosso cordeiro. Então vai mostrar que realmente a data no calendário bíblico da morte e da ressurreição de Yeshua no calendário bíblico, né? E tudo prova que não foi numa sexta-feira, mas sim numa quarta-feira. As informações vai estar aqui dentro do e-book, ok? Então, pessoal, esse livro aqui eu estou despertando. Na realidade, esse livro aqui mostra como os gentios se afastaram da fé original. Porém, dentro dele também tem correção para os judeus, tá? Porque não foi só gentio que se afastou, não. Judeu também abandonou o padrão original. E nesse livro aqui, nesse e-book, também vai mostrar como que cristãos, gentios se afastaram e como que judeus também se afastaram, tá? Os judeus também não mantêm mais a fé original, não. E como assim os judeus não acreditam mais na fé original? Porque se você ler o livro aqui, o e-book, você vai entender como é que os judeus também deixaram aí coisas importantes aí, muito importantes que eles abandonaram, tá? Por causa de
tradições judaicas, ok? Que muitas das vezes as tradições é sempre um problema, né? Yeshua diz que lá atrás o povo honrava mais a tradição do que as escrituras, e hoje não é diferente. E é com base nesse pensamento, tá, que muitas das vezes se honra mais a tradição do que as próprias escrituras, e a gente faz as escrituras perder o valor, porque a gente valoriza mais a tradição do que as escrituras, foi que eu escrevi esse outro e-book aqui. Esse daqui, meus irmãos, tá quente, hein? Esse daqui, pensa num livro que vai trazer uma reflexão para aqueles que ficam aí negando a divindade de Yeshua, Yeshua é ou não é, porque tem algumas pessoas que ainda é sincera, tá? Eles não acreditam, mas lá no fundo fica aquela dúvida, e agora? Será que Yeshua é divino? Será que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, está certo? Será que realmente os apóstolos e Yeshua e as escrituras já apontavam realmente e mostram que Yeshua realmente é divino? Esse livro vai mostrar, meus irmãos, tá? Tanto no Taná, como dentro de obras até mesmo rabínicas, tá? Como Midrash e o Targum, tá certo? Que são obras judaicas, 100% judaicas, aonde mostram, tá? Como que o Mashiach sim é divino. E eu vou falar nesse livro como que a tradição rabínica atrapalha esse entendimento do Taná e da Brit Hadashah, tá bom? E eu vou usar aqui frases também de rabinos totalmente influentes, como David Stern, Isaac Lichtenstein, Eitan Bar e outros rabinos aqui de alta erudição, totalmente reconhecido nos meios acadêmicos judaicos, tá certo? De como eles mostram e chamam a nossa atenção de que quando uma pessoa quer ler as escrituras, mas com um óculos da tradição, vocês não vai conseguir entender quem Yeshua é, porque a tradição, ela coloca um óculos na tua vida e você não consegue ver os textos claramente. Então dificulta muito. Então é por isso que esse livro aqui tem esse nome, da tradição à revelação. Porque ou nós entendemos que Yeshua realmente é pelas escrituras, pelas profecias, tá certo? Ou a gente vai ficar aí em cima do muro honrando tradição. Ah, porque é a tradição. Porque o Talmud. Irmão, entre Talmud e Targum, eu fico com o Targum e com o pensamento aramaico, né, dos judeus de mente semítica que produziram o Targum. O Targum é uma obra que teve início 500 anos antes de Yeshua. E já traziam, tá, o pensamento de um Mashiach divino, do Menra, que é o próprio Deus. Ao mesmo tempo que ele é distinto, né, como a palavra de Deus, ele é em essência o próprio Deus. Essa é a mente semítica dos judeus que produziram o Targum. Eles não põem distinção entre Deus e a sua palavra, ainda que haja uma distinção na forma de se manifestar, tá? Mas em essência não há separação entre a Menra, entre a palavra, entre a Torá e o eterno, tá? Porque a Menra, ela é a manifestação visível do Deus invisível. Se você entender essa mente dos judeus que escreveram o Targum, fica fácil até entender o que Paulo falou, que Yeshua, ele é a expressa na imagem do Deus invisível. E ele se tornou, então, a imagem do Deus visível. Irmão, isso aqui é forte, tá? Então, esse livro aqui vai te despertar. Ou você abraça a fé e entende o que as Escrituras dizem, ou você fica honrando a tradição rabínica, tá? E você fica em cima do muro aí. Aqui vai mostrar como que a tradição rabínica te atrapalha de entender quem Yeshua realmente é, tá? E esse livro vai te despertar a você entender e começar a ler as Escrituras com o óculos de Yeshua e dos apóstolos, e tirar esse óculos das tradições rabínicas, que foram livros que foram formados aí a posteriores de Yeshua e os seus apóstolos, que nem o Talmud, tá? Escrito por rabinos que tinham aversão a Yeshua, tinham aversão contra a obra, a mensagem de Yeshua e dos apóstolos.
Aí você fica aí, meus irmãos, porque eu tal muito, porque a tradição, porque os judeus, irmão, pelo amor de Deus, tome cuidado com as tradições, nós não podemos ter judeolatria. Somos descendentes de Abraão? Somos, mas isso daí não é padrão para nós ficarmos idolatrando, tá? Essa etnia e colocando essa idolatria judaica e essa tradição do nosso povo, principalmente estas obras que é posteriori a Yeshua e os apóstolos, a gente não pode usar ela como fonte de inspiração, tá? Para ela dirigir a nossa vida como nós temos ou não temos que interpretar tal texto. Pelo amor de Deus, você não é salvo, não? Tu não tem o Ruach HaKodesh na tua vida? O Espírito Santo não é suficiente para te revelar a verdade dentro das Escrituras? Você tem que fazer uma interpretação bíblica usando olhos de outras pessoas? Ô, meus irmãos, quando eu comecei a ler a Bíblia com os olhos da tradição, do que os rabinos estavam me ensinando, eu estava entrando por um caminho sem volta já. Eu já estava quase negando a divindade de Yeshua, tinha entrado aquela dúvida no meu coração, será que Yeshua realmente é o Deus que se fez carne? Será que eu posso crer claramente na Brit Hadashah? Começou a entrar dúvidas. Quando eu vi que essas dúvidas começaram a vir na minha mente, eu percebi, na mesma hora eu comecei a orar, buscar o Eterno, pedir misericórdia para o Eterno e falar: Eterno, agora eu preciso do Teu Espírito Santo, Eterno. Eu preciso da revelação do céu. E não vou ler mais nada. Eu não vou pegar livro de ninguém. Eu não quero saber de obra de ninguém. Eu quero pegar as Escrituras. E comecei a ler Taná e Brit Hadashah. E o Espírito de Deus, irmão, se manifestou na minha vida, abriu a minha mente para me entender com clareza que Yeshua, ele é o Todo-Poderoso, que ele é o único e o verdadeiro Deus, como disse João, que ele é, como está na Apocalipse, eu sou o Alfa, o Ômega, o Aleph, o Tav, né? O primeiro e o último, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, quando eu comecei a ler só as Escrituras, em oração, em espírito de clamor por dentro para descobrir a verdade, os meus olhos foram abertos. Por isso, esse livro aqui, ó, da tradição à revelação, vai ser importante você entender as mensagens. Aqui vai falar sobre o perigo de não crer na divindade de Yeshua, como que o sacrifício para cobrir o pecado, que tem uma punição, resultados eternos, tinha que ser feito por alguém de representações divinas e eternas. Os rabinos vai mostrar que vários textos do Taná, da Brit Hadashah, sobre esta revelação de como que os apóstolos já apontavam que o sacrifício de Yeshua era um sacrifício transcendente a sacrifícios de animais, né, de sangue de animais. Não foi puramente um sacrifício humano, por assim dizer, mas tem ali, né, resquícios da autoridade, da divindade daquele que se ofereceu como sacrifício perfeito, capaz de ter um resultado eterno e permanente. Então, esse livro aqui está quente, irmão. Quem lê ele ou se converte à fé verdadeira, ou nega a fé de uma vez e vai para o judaísmo agradar judeu, agradar barbudinho lá de chapéu, enfim. Esse livro aqui vai fazer você sair de cima do muro. Ou você vai ficar frio de uma vez, gelado, ou tu vai ficar uma tocha quente, porque você não vai poder continuar morno, não. Depois desse livro aqui, eu te garanto, você vai tomar uma decisão na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, fique aqui para vocês esse panorama aqui sobre esses dois e-books, ok? A fé original dos discípulos de Yeshua no primeiro século, e você vai ver como que tanto cristãos se afastaram das raízes, como judeu também, tá? Como também judeus perderam a essência da raiz também do primeiro século, tá? Das raízes da fé. E esse livro aqui, da tradição à revelação, que você tem que entender quem é Yeshua na sua vida e o que ele representa. Amém? Que Hakadosh Baruch Hu vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach,
E vamos continuar aqui, tá bom? Trazendo informações sobre esse livro para vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Yeshua.